Era uma noite comum de sábado, sem nada de interessante para fazer. Depois de um dia cansativo, decidi relaxar jogando videogame até tarde, mas acabei perdendo a noção do tempo. Olhei para o relógio e já passava das 2 da manhã. Estava prestes a me deitar quando recebi uma notificação no celular. Era uma mensagem no grupo de amigos. Eles estavam planejando sair para um bar do outro lado da cidade, algo que costumávamos fazer depois da faculdade. A diferença é que, naquela noite, não houve aula, então eu já estava acomodado em casa e não tinha nenhum transporte à disposição. Eu morava longe e teria que gastar um bom dinheiro para chegar até lá. Foi quando lembrei que recentemente ouvi falar de um novo aplicativo de transporte que havia começado a operar na cidade. Parecia funcionar como o Uber. Você colocava sua localização e o destino, e um motorista ia até você. No entanto, sendo do interior, sempre fiquei receoso com essas inovações. Mas, parando para pensar, há anos atrás seria impensável confiar em estranhos para pegar carona apenas com um clique no celular. Como eu não tinha outra opção, resolvi baixar o aplicativo. Depois de instalar, fiz o cadastro rapidamente. Logo após inserir meus dados, uma mensagem apareceu na tela. Olá, seja bem-vindo ao serviço de caronas mais utilizado da cidade. Seu cadastro foi concluído com sucesso. Antes de continuar, pedimos que leia e respeite atentamente as regras abaixo para garantir a sua segurança e a de nossos motoristas. Havia uma lista de regras, e elas eram mais estranhas do que eu poderia imaginar. Regra número 1. Ao solicitar uma corrida, observe atentamente o mapa do aplicativo. Se o carro estiver muito longe, mas se aproximar rápido demais ou começar a dar voltas repetidas em sua rua, cancele imediatamente a viagem. Não se preocupe, nenhuma taxa será cobrada. Regra número 2. Assim que a corrida for confirmada, confira a foto e o nome do motorista. Se o nome dele for Raed, cancele imediatamente. Você entenderá o motivo se tentar ler esse nome ao contrário. Regra número 3. Se nenhum dos problemas acima acontecer, confira a placa do carro e entre no veículo normalmente. Mas atenção, se for noite, não inicie uma conversa com o motorista. Ele estará ocupado demais garantindo que você chegue com segurança ao seu destino. Regra número 4. Nunca, sob nenhuma circunstância, entre no banco da frente ao lado do motorista. Se por engano fizer isso, ele começará a dirigir normalmente. No entanto, a qualquer momento, ele virará a cabeça para encará-lo diretamente. Ele não desviará o olhar, independentemente do tempo que levar. Nesse ponto, você precisará decidir o que fazer, mas garantimos que a melhor escolha é sair do carro o quanto antes. Regra número 5. Mantenha-se atento ao trajeto. Se perceber que o motorista está desviando do caminho indicado pelo GPS e justificar que está pegando um atalho, saia do carro imediatamente. Se as portas estiverem travadas, use o encosto do banco para quebrar o vidro e fuja o mais rápido que puder. Regra número 6. Se, a qualquer momento, perceber que não consegue enxergar o rosto do motorista pelo retrovisor, não faça perguntas e não tente vê-lo. Apenas mantenha-se em silêncio e espere a corrida terminar. Ele sabe o que está fazendo. Regra número 7. Se o motorista parar perto de um cemitério para abastecer, não saia do carro. Essa não será uma parada comum, e ele pode ter algo a resolver. Finja que nada está acontecendo e espere até que a viagem continue. Regra número 8. É normal que seu celular perca o sinal dentro dos carros de nossos motoristas e que apenas o aplicativo funcione. Não se preocupe, estamos trabalhando para resolver esse problema em atualizações futuras. Regra número 9. Caso o motorista comece a cantar ou assobiar durante a viagem, peça educadamente para que ele pare. Se ele ignorar seu pedido e continuar, finja que nada está acontecendo e aguarde até chegar ao seu destino. Regra número 10. Se você seguiu todas as regras e chegou ao seu destino em segurança, desça do carro e avalie o motorista com 5 estrelas. Caso dê uma nota menor,
Ele não poderá sair do lugar até que a avaliação seja alterada. Evite confusões e classifique-o imediatamente. Depois de ler as regras, senti um arrepio percorrer minha espinha. A sensação de que algo estava errado era inevitável, mas decidi ignorar. Era apenas um aplicativo novo, e talvez fosse apenas uma brincadeira interna da empresa. Respirei fundo e solicitei a corrida. O motorista aceitou rapidamente, e sua localização apareceu no mapa. Ele chegaria em cerca de 5 minutos. Fiquei observando o ícone do carro se movendo na tela, e tudo parecia normal. Pouco tempo depois, um sedã preto parou na frente da minha casa. A placa conferia. Então entrei no banco de trás e fechei a porta, lembrando-me da regra que proibia sentar na frente. O motorista era um homem de aparência comum, vestido com uma jaqueta escura. Seu rosto era perfeitamente visível pelo retrovisor, e ele mantinha um sorriso leve e tranquilo. Assim que entrei, ele começou a dirigir sem dizer uma única palavra. Não me importei, pois lembrava das regras que alertavam sobre não conversar com o motorista durante a noite. A viagem seguiu tranquila, mas algo estava estranho. Mesmo quando precisei pigarrear ou me mexer no banco, ele não reagia. Seu olhar estava fixo na estrada, e o sorriso não se desfazia. Olhei para o relógio no celular e vi que eram exatamente 3h33. Senti um frio na barriga. Faltavam apenas alguns minutos para chegarmos ao bar, quando notei que o carro começava a reduzir a velocidade. Olhei para fora e vi que estávamos próximos a um cemitério. O carro parou. Minha pulsação disparou. Ele desligou o motor, mas não saiu. Apenas ficou lá, olhando para frente, sem piscar. O silêncio era absoluto. Lembrei-me da regra 7. Se ele parar próximo ao cemitério, não saia do carro. O tempo parecia congelado. Então, sem me virar completamente para ele, perguntei baixinho: "Está tudo bem?" O motorista lentamente virou a cabeça em minha direção, mas não apenas a cabeça. Seu pescoço pareceu girar além do limite humano, estalando de maneira horrível. Engoli em seco e tentei controlar a respiração. Meus dedos tremiam enquanto discretamente tentava destravar a porta. Ele abriu um sorriso ainda maior e finalmente quebrou o silêncio. "Você leu todas as regras, não leu?" Antes que eu pudesse responder, a luz interna do carro piscou, e meu celular vibrou. Olhei para a tela. Era uma notificação do aplicativo. "Atenção! Não quebre a próxima regra." Senti um calafrio percorrer meu corpo. O que aconteceria se eu tentasse sair do carro naquele momento? Eu precisava tomar uma decisão rápida. Minha respiração ficou presa no peito. O motorista continuava sorrindo, os olhos fixos em mim pelo retrovisor. Não era um sorriso amistoso, mas algo errado, como se ele estivesse esperando por minha reação. Eu podia ouvir o vento soprando lá fora, mas dentro do carro o silêncio era absoluto. Meu dedo deslizou lentamente para o botão de destravar a porta, mas antes que eu pudesse pressioná-lo, outra notificação apareceu na tela do meu celular. "Atenção! Não quebre a próxima regra." Meu coração deu um salto. Eu me lembrei da regra número 7. Se o motorista parar próximo a um cemitério, não saia do carro. Meus instintos gritavam para eu fugir, mas a lógica me dizia que quebrar qualquer uma daquelas regras poderia ser ainda pior. Engoli em seco e permaneci imóvel. O motorista virou lentamente para frente, ligou o carro e começou a dirigir novamente, sem dizer uma única palavra. A estrada parecia mais escura do que antes. As luzes dos postes piscavam ocasionalmente, lançando sombras distorcidas dentro do carro. Meu celular vibrava constantemente, mas quando olhei para a tela, todas as mensagens vinham do aplicativo. Elas não tinham texto, apenas notificações sem sentido, como se algo ou alguém quisesse garantir que eu seguisse as regras à risca. Finalmente, o carro virou a última esquina antes do bar onde meus amigos estavam. O letreiro brilhante piscava à frente, um alívio temporário. Eu só precisava sair do carro, dar 5 estrelas e nunca mais usar aquele aplicativo. Assim que ele parou,
Esperei alguns segundos. Nada aconteceu. Respirei fundo, destravei a porta e saí. A brisa da madrugada bateu no meu rosto, mas mesmo assim, senti um arrepio. O motorista não saiu imediatamente. Ele apenas ficou lá, imóvel, olhando para frente. Então, lentamente, virou a cabeça na minha direção uma última vez e sorriu. Lembrei-me da regra número 10 e rapidamente abri o aplicativo para avaliar a corrida. Meus dedos tremiam enquanto clicava nas 5 estrelas. No exato momento em que confirmei a avaliação, o carro deu a partida e desapareceu na esquina. Fiquei parado por alguns segundos, tentando processar tudo o que aconteceu. Minhas pernas estavam fracas, minha mente confusa, mas eu estava seguro. Ou pelo menos era o que eu pensava.